Vamos lá, galera, dar continuidade na aula de hidrostática. Vamos falar agora de líquidos immiscíveis. Mas o que são líquidos immiscíveis? São líquidos que não se misturam. Por exemplo, água e óleo. Então, peguei aqui um recipiente qualquer e coloquei dentro dele água e óleo junto, tá ok? Pode ser de qualquer forma que coloque aqui. Ao passar do tempo, eles vão se organizar. Então, uma parte vai ficar somente água e a outra parte vai ficar somente óleo, tá ok? Ou seja, eles não se misturaram. Então, logo, eles são líquidos immiscíveis. Bom, como é que eu sei que a água fica embaixo e o óleo fica em cima? Ou vice-versa? Bom, isso vai depender da densidade do líquido. Neste caso, a água não pode ficar por cima e o óleo por baixo. Por quê? Por causa da densidade dele. Então, o óleo tem uma densidade que eu vou chamar de DO, densidade do óleo, e a água também tem uma densidade que eu vou chamar de DA, densidade da água. Bom, para a água poder ficar embaixo e o óleo em cima, significa que a água tem uma densidade maior em relação ao óleo. Logo, a densidade da água é maior que a densidade do óleo, tá ok? Então, quem tiver maior densidade, fica embaixo. E quem tiver a menor densidade, fica por cima. Então, olha lá o macete. Maior densidade, fica embaixo. E quem tiver a menor densidade, fica em cima. Tá ok? Bom, uma dica. Densidade é diferente de peso. São coisas diferentes. Peso é uma força. Densidade é massa sobre volume. São coisas diferentes. Então, o que fica embaixo é o mais pesado? Não necessariamente. Vai depender da densidade. Então, por exemplo, o óleo pode ser mais pesado que a água, dependendo de qual é a quantidade de óleo e água que eu coloco no recipiente. Apesar do óleo ser mais pesado do que a água, para o exemplo que eu estou dando aqui, dependendo de qual é a quantidade de óleo que eu coloco em relação à a água sempre vai ficar por baixo, porque não depende do peso do líquido que está aqui. Depende da densidade do líquido. Logo, como a densidade da água é maior do que a densidade do óleo, ela sempre vai ficar por baixo e o óleo sempre por cima, independente do óleo ser mais pesado do que a água, tá ok? Bom, visto isso, a gente vai ver vasos comunicantes. O que é o vaso comunicante? Ele vai comunicar dois líquidos, ou três, ou quatro, dependendo da quantidade de líquidos colocado nesse vaso. Além desse nome vasos comunicante, ele pode ser chamado também tubo em U, ou seja, em forma de U. Então, aqui eu peguei novamente o meu exemplo de água e óleo e coloquei nesse vaso comunicante, tá ok? Ou seja, estão comunicando um ao outro. Bom, quando eu coloco esse vaso comunicante junto com esses dois líquidos immiscíveis que não se misturam, eu vou ter essa configuração, tá ok? Bom, diferente daqui, a água ficou por baixo e o óleo por cima. Aqui também a ideia é a mesma coisa, só que lembra que tem essa outra extremidade aqui. Aqui eu não tenho óleo, aqui eu tenho somente água. E aqui eu tenho óleo e a água por baixo, já que a água tem uma densidade maior em relação ao líquido óleo, tá ok? Bom, o que a gente vai estudar aqui? A gente vai estudar aqui as pressões hidrostáticas. Então, bora lá. Aqui onde separa a água do óleo, a gente vai traçar uma reta horizontal. Passando pelas duas colunas, tá ok? Tanto desse lado quanto desse outro lado aqui. E a essa linha horizontal a gente chama de linha isobárica. E o que é essa linha isobárica?
em qualquer ponto dessa linha vai ter a mesma pressão, tá ok? Então, iso igual bárica de pressão, mesma pressão ou pressão igual, tanto faz. Como eu peguei aqui a linha isobárica que passa pela divisão tanto da água quanto do óleo, eu vou chamar aqui de um ponto A. Ponto A. Aqui nesse ponto, nessa mesma linha isobárica, ponto B. Ok? Bom, se o ponto A e o ponto B estão sobre a mesma linha isobárica, significa que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Então, pressão no ponto A igual à pressão no ponto B. Bom, mas quem é a pressão no ponto A? Vamos olhar quem está acima do ponto A. É justamente essa coluna de líquido de óleo mais a pressão atmosférica. Quem é que está acima do ponto B? Essa coluna de líquido de água mais a pressão atmosférica, já que está aberto essas duas extremidades. Se está aberto, logo eu tenho ar. Se eu tenho ar, eu tenho pressão atmosférica. Tá ok? Então, bora lá. Bem aqui vai ter uma coluna de líquido do óleo, né? Que eu vou chamar de HO. E aqui eu tenho uma pressão de líquido da água, que eu vou chamar de HA. Então, como é que vai ficar? Quem é a pressão no ponto A? Vai ser a pressão atmosférica devido ao ar, mais a pressão do líquido do óleo, que eu vou chamar de PO. Vai ser igual. Quem é a pressão no ponto B? É a pressão atmosférica também devido ao ar, mais a pressão devido à coluna de líquido da água, que eu vou chamar de PA. Tá ok? Na aula passada, a gente viu que pressão atmosférica é 1 atm, né? Ao nível do mar. E também viu que a pressão hidrostática, que eu vou chamar de pH, de hidrostática, é o quê? A densidade do líquido, que eu vou chamar de D, um líquido qualquer, vezes gravidade do meio onde esse líquido está, no caso, para a Terra, 10 metros por segundo ao quadrado, a gravidade, vezes a altura da coluna de líquido, que é H, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho pressão atmosférica desse lado e a pressão atmosférica desse outro lado, logo, vai se cancelar uma com a outra. O que vai sobrar? Pressão hidrostática do óleo é igual, o que sobrou desse lado, a pressão hidrostática da água. Tá ok? Não vou confundir, esse PA é a pressão hidrostática da água, A minúsculo. E aqui o PA maiúsculo é a pressão total no ponto A. Quem é a pressão total no ponto A? Pressão atmosférica mais a pressão do óleo. Tá ok? Então não vou confundir. Então bora lá. Então o que sobrou a pressão hidrostática devido a essa coluna de óleo que está aqui. Como é que calcula a pressão hidrostática? Densidade, gravidade vezes altura. Como é a pressão hidrostática do óleo, então vai ficar a seguinte. Então a densidade do óleo, que eu chamei de DO, tá ok? Lembra lá, densidade do óleo, DO, vezes a gravidade, G, vezes a altura da coluna de líquido de óleo, que eu chamei de HO. Vai ser igual. Quem é a pressão atmosférica, atmosférica não. Quem é a pressão hidrostática da coluna de líquido de água? Vai ser, como é água, vai ser a densidade da água, que eu chamei de dA, A minúsculo, tá? Vezes a gravidade, G, que é a mesma para o óleo, já que as duas estão no mesmo ambiente, vezes a altura da coluna de líquido da água, que eu chamei de HA.
Colocar A minúsculo aqui, tá? Só para dizer que é da água. Deixar tudo igual. Bom, como a gravidade é a mesma para os dois, tenho tanto G aqui desse lado quanto desse outro lado, também vai se cancelar. Então sobra que a densidade do óleo vezes a altura de líquido do óleo é igual à densidade da água vezes a altura do líquido de água. Tá ok? Então cheguei nessa relação. E o que significa isso aqui? Significa o seguinte, que a densidade e a altura da coluna de líquido são inversamente proporcionais. E o que é ser inversamente proporcionais? O que acontece com um acontece ao contrário com o outro. Por exemplo, densidade. Quanto maior for a densidade do líquido, menor será a sua coluna de líquido. Ou, quanto menor a densidade desse líquido, maior será a coluna de líquido. Tá ok? Então isso é inversamente proporcional. Tanto a densidade quanto a altura do líquido. Por exemplo, quem é que tem maior densidade aqui? A água em relação ao óleo. Então, se a água tem a maior densidade, significa que ela tem que ter a menor coluna de líquido. Então, percebe-se que aqui, pelo desenho, a coluna de líquido de água é menor em relação à coluna de líquido de óleo, porque o óleo tem a menor densidade. Se ele tem a menor densidade, significa que ele tem que ter a maior altura de coluna de líquido. Tá ok? Espera aí, deixa eu... isso aí. Bom, a gente viu líquidos imissíveis apenas com 2. Agora, com 3, como é que fica a sua configuração? Então, aqui eu peguei um recipiente qualquer com 3 líquidos, em azul, densidade D1, em vermelho, densidade D2, em preto, densidade D3. Bom, como vocês podem perceber ou observar, que o líquido em azul de densidade D1 ficou por baixo e o líquido em preto com densidade D3 ficou por cima de todos. E o vermelho com densidade D2 ficou no meio. Significa que quem tem a maior densidade fica por baixo e quem tem a maior densidade, a menor densidade, fica por cima. E o vermelho tem maior ou menor? Nenhum dos dois. Ele tem uma densidade intermediária. O que significa isso? Que a densidade do líquido vermelho é maior do que a preto e a densidade do líquido vermelho é menor em relação ao líquido azul. Então vai ficar que D1 é maior que D2, que é maior que D3. Tá ok? Como é que fica esses 3 líquidos em um tubo em forma de U ou um vaso comunicante? Então tá aqui, ó, os 3 líquidos, preto, azul e vermelho, tá ok? Então coloquei aqui o azul, que é que tem a maior densidade, ele vai ficar por baixo, e D3 e D2 separadamente, coloquei aqui o preto para esse lado e o vermelho para esse lado. Percebe-se que eles continuaram em cima do líquido azul. Por quê? Porque eles possuem densidade menores em relação ao líquido azul. Bom, mas eu sei que a densidade do líquido em preto ela é menor que a densidade do líquido em vermelho. É o que a gente está vendo aqui pela essa relação ou por esse recipiente, só de analisar aqui. Tá ok? Então percebe-se que ele tem uma diferença de altura. Se eles têm uma diferença de altura, porque tem densidades diferentes. Lembra que a gente viu que a altura vezes densidade são grandezas inversamente proporcionais. Quem tem a maior densidade vai ter uma altura de líquido menor. Quem tem uma menor densidade vai ter uma altura de líquido maior, tá ok? Então presta atenção, eu vou pegar aqui uma referência. Qual é a referência que eu pego para o tubo em U? Aonde os líquidos estão se dividindo. Então tem uma aqui, azul e vermelho, bem
azul e preto, aqui ele se divide, e aqui eu tenho azul e vermelho, ele se divide aqui, tá ok? Percebe-se que essa aqui é uma divisão, e essa outra fica por baixo. Percebe-se que as divisões não são as mesmas, tá ok? Então tem essa diferença. Então eu tenho uma linha isobárica em cima e uma outra linha isobárica embaixo. A linha isobárica só pode ser onde há a divisão do líquido? Não, pode ser no mesmo líquido. Então eu posso pegar aqui essa linha só no líquido azul. Então qualquer ponto em cima dessa linha aqui que passa somente pelo líquido azul, a pressão vai ser a mesma. A mesma coisa acontece aqui. Então eu posso pegar em qualquer nível, tá ok? Não importa. Mas eu quero ver, eu estou te mostrando aqui a diferença das divisões do azul com preto, que está em cima, e a divisão do azul com vermelho, que está embaixo, tá ok? Então a referência que eu vou pegar essa de baixo aqui, tá bom? Então vou apagar aqui a linha de cima e ficar só com a linha isobárica de baixo. Aqui divide o líquido azul do vermelho. Então bora analisar qual é a altura de líquido aqui do líquido preto. É essa bem aqui, que eu vou chamar de H3, já que ele tem a densidade 3. Quem é a altura de líquido do azul? Vai ser essa bem aqui, que eu vou chamar de H1, já que ele tem a densidade D1. E quem é a altura de líquido do vermelho? Essa bem aqui, que eu vou chamar de H2, já que ele tem densidade D2. Tá ok? Então, bora lá. Quem é que tem a menor densidade? É o preto, tá ok? D3, a menor densidade. Se ele tem a menor densidade, significa que a altura de líquido dele vai ser a maior de todas, já que a altura e densidade são grandezas inversamente proporcionais. Quem é que tem a maior densidade? A maior densidade é o líquido azul, que é D1. Se ele tem a maior densidade, logo ele tem que ter a menor altura do líquido de coluna, tá ok? Então a gente percebe que é o líquido altura H1 aqui do líquido azul. Quem é a densidade intermediária? D2. Se ele tem uma densidade intermediária, então a altura dele em relação aos três também vai ser intermediária. Então essa altura H2 vai ser uma altura menor do que H3 e vai ser uma altura maior do que H1. Então como é que fica a relação entre essas alturas? Vai ser inversamente proporcional a essa. Lembra que altura e densidade são grandezas inversamente proporcionais. Tá ok? Então vai ficar assim, que a altura H1 ela é menor que a altura H2, que é menor que a altura H3. Pronto, fica essa configuração. Quem é que tem a maior densidade tem a menor altura. E quem tem a menor densidade vai ter a maior altura. E quem tem a densidade intermediária tem a altura intermediária. Tá ok? Vai lá. Agora a gente vai falar de prensa hidráulica ou princípio de Pascal. Bom, isso aqui é justamente a tecnologia que é usada em freios hidráulicos, balanças hidráulicas, direção hidráulica. Então vem daqui desse princípio de Pascal, tá ok? Então eu peguei aqui um sistema qualquer que vai representar uma prensa hidráulica, pode ser aquela que é usada em oficina para levantar carro, por exemplo, tá ok? Então desse lado aqui eu tenho um êmbolo de área A1, desse outro eu tenho um outro êmbolo que eu estou chamando de área A2, tá ok? E nesse tubo em U, por exemplo, que é a prensa hidráulica, que está representando a nossa prensa hidráulica aqui, eu tenho um líquido, pode ser água, por exemplo, tá bom? Pode ser qualquer outro líquido aqui, tá? Bom, como é que funciona a prensa hidráulica? Bora lá. Se eu aplicar aqui
uma força no êmbolo 1 de área 1, que eu vou chamar de força F1, tá ok? Ele vai empurrar o líquido e esse líquido vai fazer com que empurre o êmbolo de área A2. E ele empurra com uma força F2. Tá ok? É assim que funciona a prensa hidráulica. Então, eu faço uma força aqui no êmbolo 1 e o líquido vai empurrar o êmbolo 2 com uma outra força, que eu estou chamando de F2. Tá ok? Então, caso tenha um carro aqui, eu quero levantar esse carro, basta eu aplicar uma força aqui. Aí, vai fazer com que a água empurre o êmbolo 2. Mas o que é que tem por trás disso? Quando eu aplico essa força F1 no êmbolo 1, vai fazer com que o líquido sofra uma variação de pressão. E essa variação de pressão vai se distribuindo entre as moléculas desse líquido, até chegar ao êmbolo 2. Como eu tenho uma variação de pressão aqui nesse êmbolo 2, de área A2, logo eu tenho uma força. Lembra lá o que é força? O que é pressão, no caso? Pressão é força sobre a área. Então eu tenho uma força sendo aplicada aqui. Se eu tenho uma força sendo aplicada nessa área, logo eu tenho uma pressão. E essa pressão vem daqui se distribuindo pelo líquido todo. Tá ok? A variação de pressão que eu tenho aqui no êmbolo 1, eu vou chamar de variação de pressão 1. A variação de pressão que eu tenho aqui no êmbolo 2 é a variação de pressão 2. Tá ok? Como essa variação de pressão se distribui igualmente por todo o líquido, significa que a variação de pressão 1 é igual à variação de pressão 2. Tá ok? Em qualquer ponto desse líquido, a variação de pressão é a mesma. Então, a variação de pressão que eu tenho no êmbolo 1 é igual à variação de pressão que eu tenho no êmbolo 2. Tá bom? Mas variação de pressão ou pressão é força sobre área. Então, a variação de pressão 1 vai ser a força F1 dividido pela área 1, que é aqui no êmbolo 1. A variação de pressão 2 vai ser a força F2 dividido pela área A2. Tá ok? Isso é do êmbolo 2. Então, o que significa isso aqui? Nesse caso aqui, está me dizendo que a força é diretamente proporcional ao êmbolo. O que significa isso? O que acontece com um, acontece com o outro. Tá ok? Então, bora analisar aqui. Pelo desenho, quem é que tem a maior área? Quem é que tem a maior área é o êmbolo 2. E quem é que tem a menor área? O êmbolo 1. Como força e área são grandezas diretamente proporcionais, significa que quem tiver a maior área vai estar atuando a maior força. E quem tiver a menor área vai estar atuando a menor força. Então, bora lá. O que é mais viável para levantar um carro? Colocar o carro no êmbolo 2 ou no êmbolo 1? E aí? Então, é mais viável colocar o carro para levantar no êmbolo 2. Por quê? Porque se eu coloco o carro aqui, vou desenhar um carro aqui, um carro redondo. Se eu coloco o carro no êmbolo 2, bora lá, a força que a pessoa vai fazer, tá ok? Vai ser bem aqui, no êmbolo 1. Então, ela faz uma força no êmbolo 1, acontece uma variação de pressão, e essa variação de pressão se distribui por todo o líquido, até chegar ao êmbolo 2. Se eu tenho uma variação de pressão aqui, é porque eu tenho uma força empurrando o êmbolo 2, nesse caso, para cima. Tá ok? Então, é mais viável colocar o que eu quero levantar no êmbolo de maior área e fazer a força aqui no êmbolo de menor área, porque quem tem a menor área é que vai ser aplicada a menor força. E como o carro que eu quero levantar está no êmbolo maior de área 2, então a força que vai agir sobre o êmbolo 2 vai ser maior. Com isso vai conseguir levantar o carro.
Então essa é a ideia de uma prensa hidráulica, tá ok? Então lembrando, força e área são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o êmbolo, maior a força aplicada nesse êmbolo. Quanto menor o êmbolo, vai ser a menor força aplicada a ele, tá ok? Então, vou pegar essa ideia e jogar para cá. Aqui já tenho o êmbolo, o êmbolo 1, ele desceu, né? Eu empurrei ele para baixo, e o êmbolo 2 subiu, já que a força F2 empurrou o êmbolo para cima, tá bom? Bom, qual foi a altura de líquido que o êmbolo 1 desceu? Eu estou chamando de H1. Qual foi a altura de líquido que o êmbolo 2 subiu? Eu estou chamando de H2, tá ok? Bom, o volume de líquido que estava aqui, que desceu, é igual ao volume de líquido que subiu, tá ok? Então, logo, o volume de líquido V1 em relação ao êmbolo 1 é igual ao volume de líquido V2 do êmbolo 2. Então, volumes iguais, tá ok? Então, volume 1 é igual ao volume V2. Bom, lembra lá da fórmula do volume? Volume é a área da base vezes a altura, não é isso? Bom, quem é a área da base? Para V1, a área da base é a própria área do êmbolo, que é A1. Quem é a área da base para o volume 2? É a própria área do êmbolo 2, que é o A2, tá ok? Então, como é que vai ficar aqui o V1? Então, a área da base, então é A1 vezes a altura H1. É igual. Quem é o V2? A área da base é A2 vezes a altura H2. Então, eu vou ter essa relação. E o que é que significa isso? A altura e a área da base são grandezas inversamente proporcionais. Quem tem a menor área, no caso A1, vai ter a maior altura. E quem tem a maior área, que nesse caso é o êmbolo 2, vai ter a menor altura. Então percebe-se, como o êmbolo 1 ele tem a menor área, logo ele tem que ter a maior altura. E como o êmbolo 2 tem a maior área, ele tem que ter a menor altura, tá ok? Então lembrando, qual é a altura maior? Aquele êmbolo que tem a menor área. Quem é o êmbolo que tem a menor altura? Aquele êmbolo que tem a maior área, já que área e altura são grandezas inversamente proporcionais. Já?